Classificação dos veículos. Os veículos são classificados em 3 grupos: tração, espécie e categoria. Quanto à tração, é o modo de impulsão do veículo, ou seja, a força usada para movimentá-lo. Pode ser automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque. Quanto à espécie, significa a finalidade de utilização do veículo. Pode ser de passageiros, transporte de pessoas e suas bagagens, como automóveis, ônibus, micro-ônibus, bonde, charrete, bicicleta, ciclomotor, motocicleta, triciclo, motoneta, quadriciclo. De carga, transporte de mercadorias e animais, caminhão, caminhonete, reboque, semi-reboque, carroça, carro de mão, motocicleta, motoneta e triciclo. Misto, transporte simultâneo de pessoas e carga no mesmo compartimento. De tração, destinado a puxar ou arrastar outro veículo e ou equipamentos. Caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, trator de esteira. De competição, destinado a corridas, competições e disputas. Especial, utilizado em caráter especial com características próprias, bombeiros, ambulância e viaturas de polícia. De coleção, veículos com mais de 30 anos e que tenha sido mantidas suas características originais. Quanto à categoria, indica a destinação do veículo. Pode ser particular, transporta pessoas, mercadorias ou animais sem remuneração. De aluguel, efetua transporte mediante remuneração, táxi, ônibus, caminhão. De aprendizagem, destinado à aprendizagem de direção veicular, veículos de autoescola devidamente identificados. Oficial, pertencem a órgãos de administração pública municipal, estadual ou federal, usados por pessoas pertencentes ao alto funcionalismo público. De representação diplomática, representações consulares de carreira ou de órgãos internacionais acreditados juntamente ao governo brasileiro. Identificação do veículo. O veículo automotor será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco. Trata-se de um número que já vem gravado pelo fabricante ou montadora de modo a identificar o veículo, fabricante, características e ano de fabricação. Esse número não pode ser raspado ou alterado e possui 17 caracteres. SINIAVE, Sistema de Identificação Automática de Veículos. É um sistema composto por antenas rastreadoras que captam sinais das placas eletrônicas instaladas nos veículos quando estes passam por locais de abrangência. Cada placa eletrônica é individualizada e possui um número único e inalterável para cada veículo. Esta placa deverá conter, obrigatoriamente, o número serial único, o número da placa do veículo, o número do chassi e o código RENAVAN. Externamente, os veículos serão identificados por placas dianteira e traseira, compostas por um sistema alfanumérico de 7 caracteres, 3 letras e 4 números, lacradas em sua estrutura, obedecendo às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. As placas possuem caracteres e cores diferenciadas no fundo, de acordo com sua categoria. Fundo azul, caracteres brancos, carros em missões, corpos diplomáticos e de organizações internacionais. Significado das siglas na tarjeta no lugar do município: ADM, administrativo; CC, corpo consular; CD, corpo diplomático; CMD, chefe de missão diplomática exclusiva do embaixador; e OI, organização internacional.
Fundo branco, caracteres vermelhos, veículos de aprendizagem, autoescola. Fundo branco, caracteres pretos, carro oficial. Fundo cinza, caracteres pretos, veículos particulares. Fundo verde e amarelo, Presidência da República e autoridades máximas do país. Fundo preto, caracteres cinza, veículos de coleção. Fundo preto, caracteres dourados, representação dos poderes. Fundo verde, caracteres brancos, carros em fase de experiência ou de propriedade dos fabricantes. Fundo vermelho, caracteres brancos, veículos de aluguel. Ciclomotor, motonetas, motocicletas e triciclos. Uso particular. Fundo cinza e caracteres pretos. Aluguel, motofrete e mototáxi. Fundo vermelho e caracteres brancos. Dimensões e pesos autorizados dos veículos. Largura máxima, 2 metros e 60 centímetros. Altura máxima, 4 metros e 40 centímetros, até 4 metros e 70 centímetros com AET. Comprimento total. Veículos simples não articulados, 14 metros. Veículos não articulados de transporte coletivo urbano com 3 eixos, 15 metros. Veículos articulados, 18 metros e 60 centímetros. Veículos com reboque, 19 metros e 80 centímetros. Veículos cegonha, 22 metros e 40 centímetros. Os limites máximos de peso bruto total, PBT, e peso bruto transmitido por eixo de veículos à superfície das vias públicas são: peso bruto total por unidade ou combinação de veículo, 45 toneladas. Peso bruto total por eixo isolado, 10 toneladas. Tara é o peso do veículo sem passageiro ou carga. Documentos de porte obrigatório. Para circular nas vias públicas, o condutor deverá portar obrigatoriamente os seguintes documentos: habilitação, documento de habilitação formal, original e não plastificado, de acordo com a categoria do veículo em uso, ACC, PPD ou CNH. CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, original, dentro da validade anual, contendo o registro do veículo, os dados do proprietário e situação fiscal, IPVA, assim como o Certificado de Licenciamento Anual, CLA e DPVAT. Registro e licenciamento do veículo. Para transitar nas vias públicas, o veículo deverá ser registrado e licenciado junto ao DETRAN de seu município, dentro dos modelos e especificações estabelecidas pelo CONTRAN. Registro do veículo. Todo veículo deverá ser registrado junto ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no município de domicílio ou residência do proprietário. Para o registro junto ao DETRAN, o proprietário deverá apresentar a nota fiscal do veículo, que é fornecida pelo fabricante, carro 0 km, ou revendedor, carro usado. O CRV, Certificado de Registro de Veículo, contém os dados pessoais do proprietário, dados e características do veículo, cor, ano, placa, marca, modelo. O CRV não possui prazo de validade. Porém, existem situações nas quais deverá ser expedido um novo certificado. São elas: transferência de propriedade, quando o proprietário mudar seu município de residência ou domicílio, alteração de qualquer característica do veículo, mudança de categoria do veículo. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário expedir novo CRV é de 30 dias. Nos demais casos, as providências deverão ser imediatas. O antigo proprietário deverá encaminhar ao DETRAN uma cópia autenticada do comprovante de transferência, datado e assinado dentro de 30 dias. Caso contrário, será responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
O proprietário de veículo irrecuperável e definitivamente desmontado, com laudo de perda total, vendido ou leiloado como sucata, deverá requerer a baixa do registro, conforme prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior. O CRV não dá direito à condução de veículos nas vias. Para isso, o veículo deve ser licenciado. Licenciamento do veículo. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deverá ser licenciado anualmente para transitar regularmente nas vias públicas. O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito ou ambientais. Tributos e encargos. IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. DPVAT, Seguro Obrigatório e Danos Pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Taxa de licenciamento anual. Multas, se existirem. Para licenciamento, o proprietário deverá comprovar também a aprovação nas inspeções de segurança veicular e de controle de emissão de gases poluentes e ruídos. Cumpridas as exigências, será emitido o CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, também chamado de CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Contém dados do proprietário, do veículo, do registro e da situação fiscal, IPVA e DPVAT. O CRLV é o documento que dá direito a conduzir o veículo por vias públicas, sendo assim como a CNH e é de porte obrigatório. Informações sobre o DPVAT. O seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, cobre despesas hospitalares realizadas por qualquer pessoa que tenha se envolvido em acidente viário, estendendo-se a estrangeiros com permanência legalizada. O beneficiário deverá apresentar a uma seguradora, de sua preferência, a cópia do CRLV, nota fiscal de serviços hospitalares e cópia da ocorrência policial do acidente. Pode também indenizar feridos portadores de invalidez permanente e familiares de vítimas fatais. Características do DPVAT. Indeniza acidentes ocorridos em qualquer ponto do país. O direito à indenização da vítima independe de o seguro estar pago ou não. O direito à indenização não depende da identificação do veículo causador do acidente ou da apuração de culpados. As indenizações são pagas individualmente, não importando quantas vítimas estejam envolvidas no mesmo acidente. O que o seguro cobre? Morte. A indenização é recebida por um ou mais beneficiários. Invalidez permanente. A indenização é recebida pela própria vítima. DAMS. Despesas de assistência médica e suplementares. A indenização é recebida por quem efetuou as despesas. O DPVAT não cobre acidentes causados por veículos que não sejam automotores de via terrestre, dano material ou moral, pois existem seguros específicos, veículos estrangeiros em circulação pelo país, atos ilícitos. Exemplo, em caso de acidente envolvendo roubo, todas as vítimas do acidente, exceto o ladrão do carro, terão direito à indenização. Pagamento do DPVAT. O DPVAT é parte integrante do processo de licenciamento de veículos, qualquer que seja sua categoria. Todo proprietário de veículo automotor de via terrestre, seja ele pessoa física ou jurídica, deve pagar. O valor do pagamento do DPVAT varia conforme a categoria do veículo que é atribuída pelo DETRAN. A época de pagar é estabelecida anualmente pelos DETRANs de cada estado e do Distrito Federal. O pagamento do DPVAT é feito nos bancos credenciados. É possível efetuar o pagamento fora do calendário anual, nos casos de regularização do pagamento em atraso ou compra de veículo 0 km.
Pagamento em atraso. Não há multas nem encargos previstos em caso de atraso no pagamento, mas há algumas implicações. O veículo não é considerado devidamente licenciado. O proprietário não tem direito à indenização em caso de acidente. O proprietário é obrigado a ressarcir as indenizações pagas às vítimas de acidentes causados por seu veículo. Isenção. Pode haver isenção de pagamento nos casos de veículos roubados ou que deixarem de circular por perda total, somente depois que esses veículos tiverem seu registro excluído da base de dados do Detran, por solicitação do proprietário. Como e onde solicitar a indenização? A própria vítima, nos casos de danos ou de invalidez permanente, ou o beneficiário legal, no caso de morte. A escolha da seguradora é livre. A lista das seguradoras, dos documentos necessários e os valores estão disponíveis no site www.dpvatseguro.com.br. O pagamento é efetuado no banco, respeitando o prazo de 30 dias após a regularização da documentação. O prazo para solicitação é de até 3 anos a partir do acidente. Valores das indenizações: R$ 13.500 no caso de morte, até R$ 13.500 no caso de invalidez permanente, até R$ 2.700 no caso de despesas com assistência médica. Equipamentos obrigatórios: para veículos automotores, para-choque dianteiro e traseiro, protetores das rodas traseiras para lamas, espelhos retrovisores interno e externo, limpadores de para-brisa, lavador de para-brisa, pala interna de proteção contra o sol para o condutor, faróis e faroletes dianteiros de luz branca ou amarela, lanternas de posição de cor vermelha na parte traseira. Velocímetro, buzina, dispositivo independente de sinalização luminosa de emergência, pisca-alerta, extintor de incêndio para caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus, veículos de transporte de produtos perigosos e veículos coletivos de passageiros. É facultativo para automóveis, utilitários, caminhonetas, caminhonetes e triciclos de cabine fechada. Silenciador de ruídos de motor a combustão. Freios de estacionamento e de marcha com comando independente. Lanternas de freio traseiras na cor vermelha, iluminação da placa traseira na cor branca, indicadores luminosos de mudança de direção, dianteiros e traseiros, cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, roda sobressalente, pneu e aro. Macaco, chave de roda, triângulo de segurança, lanterna de marcha ré na cor branca, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, o tacógrafo, para veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e de carga com capacidade acima de 19 toneladas. Cinto de segurança para a árvore de transmissão dos veículos de transporte coletivo e de carga. Lanternas delimitadoras e laterais nos veículos de carga, cujas dimensões as exijam. Não é permitida qualquer alteração de característica do veículo sem autorização do Detran. É proibido utilizar rodas que ultrapassem os limites externos dos paralamas dos veículos. Aumentar ou diminuir o diâmetro externo do conjunto pneu-roda. Alterar as características originais das molas do veículo, incluir, excluir ou modificar o dispositivo de suspensão. Observação: o uso do insufilme, 28% nas laterais e vidro traseiro. Para ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos e quadriciclos. Espelhos retrovisores de ambos os lados, farol dianteiro de cor branca ou amarela, lanterna traseira de cor vermelha, velocímetro, buzina, pneus que ofereçam condições mínimas de segurança, silenciador de ruídos,
lanterna de freio na cor vermelha, iluminação da placa traseira, indicadores luminosos de mudança de direção dianteiros e traseiros, protetor da roda traseira para lamas. Para reboques e semi-reboques, para-choque traseiro, protetores das rodas traseiras, lanternas de posição de luz vermelha na parte traseira, freios de estacionamento e de serviço, lanternas de freio vermelha e iluminação da placa traseira, lanternas traseiras indicadoras de mudança de direção, pneus que ofereçam segurança, lanternas delimitadoras e laterais, quando suas dimensões exigirem. Para veículos de propulsão humana ou tração animal, bicicletas, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Veículos de tração animal, freios, luz branca ou amarela na dianteira e vermelha na traseira. Transporte de crianças. As crianças menores de 10 anos devem ser transportadas no banco traseiro dos veículos utilizando equipamentos de retenção. No caso da quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação do banco traseiro, é permitido o transporte da criança de maior estatura no banco dianteiro, desde que utilize o dispositivo de retenção. No caso de veículos que possuem somente banco dianteiro, também é permitido o transporte de até 10 anos de idade, utilizando sempre o dispositivo de retenção. As crianças de 0 a 1 ano de idade ou até 9 quilos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado bebê conforto. De 1 a 4 anos ou até 18 quilos deverão utilizar obrigatoriamente o dispositivo de retenção denominado cadeirinha. As crianças com idade superior a 4 anos e inferior ou igual a 7 anos e meio deverão utilizar o dispositivo de retenção denominado assento de elevação ou booster, que só pode ser utilizado com o cinto de 3 pontos. As crianças com idade superior a 7 anos e meio e até ou igual a 10 anos deverão utilizar o cinto de segurança do veículo. No caso de motocicletas, motonetas e ciclomotores, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que somente poderão ser transportadas nestes veículos crianças a partir de 7 anos de idade e que possuam condições de cuidar de sua própria segurança. Condução de escolares. Os veículos destinados ao transporte escolar só poderão circular em vias públicas com uma autorização emitida pelo DETRAN e cumprindo-se as seguintes exigências. O condutor deverá ter idade superior a 21 anos, ser habilitado na categoria D ou E, ser julgado apto em exame psicológico especial, ter aprovação em curso de treinamento específico, além de não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ainda ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. O veículo deverá ter registro como veículo de passageiros, inspeção semestral para verificação de segurança dos equipamentos obrigatórios, pintura de faixa horizontal na cor amarela com 40 cm de largura, em toda a extensão da carroceria, com a inscrição escolar em preto, tacógrafo, lanternas de luz branca, fosca ou amarela na parte superior dianteira e lanternas de luz vermelha na parte superior traseira, cinto de segurança em número igual à lotação. Condutor portador de deficiência física. O exame de direção veicular para candidato portador de deficiência física será considerado prova especializada, sendo avaliado por uma comissão especial composta por no mínimo um examinador de trânsito, um médico perito examinador e um membro indicado pelo CETRAN. O veículo destinado à instrução e ao exame desse candidato deverá estar adaptado segundo a indicação da junta médica examinadora, podendo ser feito em veículo do próprio candidato, com uma faixa branca removível de 20 centímetros com a inscrição Autoescola em preto. Condutor estrangeiro.
O condutor natural de outro país e nele habilitado e que seja penalmente imputável no Brasil poderá dirigir em território nacional por até 180 dias, quando amparado por convenções ou acordos internacionais, sendo sua estadia no Brasil regular e temporária, respeitando a validade da habilitação de origem. Após esse prazo, o condutor estrangeiro que pretenda continuar dirigindo em território nacional deverá submeter-se aos exames de aptidão física, mental e psicológico de acordo com a categoria de sua habilitação, visando a obtenção da CNH brasileira. O condutor brasileiro, quando habilitado em outro país, poderá dirigir em território nacional mediante porte da carteira de habilitação estrangeira, dentro do prazo de validade, acompanhada de tradução oficial e documento de identificação. Permissão internacional para dirigir. A permissão internacional para dirigir, PID, é uma autorização para que os brasileiros possam dirigir no exterior, em países que fazem parte da Convenção de Viena. O condutor operador de máquinas. O operador de máquinas fora de estrada, ao utilizar a via pública, deve possuir CNH das categorias C, D ou E. Não se considera como via pública os canteiros de obras onde são operadas essas máquinas. Transporte de produtos perigosos, MOP. Para dirigir veículo transportando carga perigosa como explosivos, gases, líquido ou sólido tóxico, inflamáveis, radioativos ou que ofereça algum tipo de risco, o motorista deve possuir o certificado do curso MOP, Movimentação de Produtos Especiais. Deve ser maior de 21 anos e estar habilitado nas categorias B, C, D ou E. O certificado do curso MOP só será reconhecido a um motorista que não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou 2 infrações médias nos últimos 12 meses. Motofrete, motoboy, mototaxista. Mototaxista, transporte de passageiros. Motoboy, transporte de mercadorias de volume compatível com a capacidade do veículo. Da condução de motofrete. As motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadorias, motofrete, somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, exigindo-se para tanto o registro como veículo da categoria de aluguel, a instalação de protetor de motor, mata-cachorro, fixada no chassi do veículo, destinado a proteger o motor e a perna do condutor em caso de tombamento. Instalação de aparador, linha e antena corta-pipas. Inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança. Os dispositivos de transporte de cargas em motocicleta e motoneta poderão ser do tipo fechado, baú, ou aberto, grelha, desde que atendidas as dimensões máximas fixadas na resolução do CONTRAN e obedecidas às especificações do fabricante do veículo no tocante à instalação e ao peso máximo admissível. No baú, fechado, a largura de 60 centímetros e a altura não poderá exceder a 70 centímetros de sua base central, medida a partir do assento do veículo. Na grelha, aberto, largura de 60 centímetros e a altura não poderá exceder a 40 centímetros de sua base central, medida a partir do assento do veículo. É proibido o transporte de combustíveis, produtos inflamáveis ou tóxicos e de galões nos veículos de motofrete, com exceção do gás de cozinha e de galões contendo água mineral, desde que com o auxílio de sidecar. Para o exercício das atividades de mototaxista ou motoboy, é necessário ter completado 21 anos, possuir habilitação por pelo menos 2 anos na categoria A, ser aprovado em curso especializado, estar vestido com colete de segurança dotado de dispositivos retroreflectivos, conforme regulamentação do CONTRAN. Circulação internacional de veículos.
A entrada ou saída de veículos do território nacional é regulada no Código de Trânsito Brasileiro e convenções recíprocas entre países envolvidos. Os veículos licenciados no exterior e em circulação temporária em solo brasileiro não poderão sair do território nacional sem prévia quitação de débitos de multas por infrações de trânsito e o ressarcimento de danos que, eventualmente, tenham causado ao patrimônio público. Educação para o trânsito. A educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino básico e superior como atividade extracurricular, por meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Dos valores arrecadados com multas, 5% será mensalmente destinado ao FUNSET, Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, assim como também 5% do valor arrecadado com o DPVAT será depositado anualmente e destinado à prevenção de acidentes de trânsito.